Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje quero falar com vocês sobre a apostasia. Eu quero tratar nesse vídeo sobre alguns sinais a respeito da apostasia. Então se você quiser saber sobre esse assunto, fique no vídeo, que nos próximos minutos nós vamos tratar sobre isso. Meus irmãos, a paz do Senhor. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alciel, pela Assembleia de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a apostasia. Nosso texto está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, que está escrito assim: Porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se a fábulas. Aqui primeiro, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta a Timóteo, né? Ele está instruindo a Timóteo sobre os tempos difíceis que viria. Essa carta é a última carta que Paulo está escrevendo. Depois que ele escreveu essa carta, o apóstolo Paulo foi decapitado. Ele estava preso em Roma e foi decapitado. Essa é a última carta que Paulo escreve a Timóteo, instruindo. Timóteo estava como pastor, como bispo de Éfeso, naquela época, na igreja que Paulo tinha fundado ali. Então Paulo estava dando instruções. Ele já tinha escrito uma primeira carta para Timóteo, agora escreve essa segunda carta. E ele alerta nessa carta que tempos viriam, em que a doutrina, ou o ensino, ou o evangelho, ele não surtiria efeito. Primeiro ele começa dizendo, porque virá o tempo. Ele está dizendo o seguinte: dias difíceis chegarão, dias difíceis virão. E eu digo com toda certeza para você que está me ouvindo, que esses tempos, esses dias, nós já estamos vivendo. Esses tempos que Paulo ele falou nessa carta, nós já estamos vivendo. E você vai entender por quê. E aqui eu vou dar alguns sinais, algumas características desse tempo, e da apostasia que nós estamos vivendo nesse tempo. Primeiro ele vai dizer, virá o tempo em que eles não sofrerão a sã doutrina. Paulo está dizendo o seguinte, que nesse tempo, quando esses tempos chegassem, quando esses dias chegassem, a pregação do evangelho, ela já não mais, primeiro, ela não surtiria efeito sobre a vida dessas pessoas. Não que a palavra em si tenha perdido ou haveria de perder o seu poder. O evangelho continua o mesmo. O evangelho é o poder de Deus, como Paulo fala em Romanos capítulo 1. O evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Paulo está dizendo, a palavra de Deus ela não surtirá efeito sobre o coração daquelas pessoas. Não que o evangelho não tenha poder, como eu já falei, mas porque as pessoas não aceitarão mais. A palavra de Deus ela não surtirá efeito, as pessoas elas não procurarão mais aceitar ou andar nessas verdades. A palavra de Deus, o evangelho pregado, ele não geraria mais mudança no coração das pessoas, porque as pessoas não aceitariam. Então a primeira característica dessa pessoa que ela está em apostasia é que ela não sofre a sã doutrina, ela não aceita a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Uma pessoa que está em apostasia ou está em desvio do evangelho, ela começa a rejeitar a mensagem do evangelho. Ela começa a não aceitar mais as repreensões. Ela não aceita que alguém fale que mentira é pecado, que fornicação é pecado, que pornografia é pecado, que ódio é pecado. Ou seja, uma série de pecados que são pregados na igreja, que são repreendidos nas mensagens, nos ensinos da igreja que a gente... Pelo menos na minha igreja acontece isso. As pessoas, nesse tempo, elas não aceitariam mais serem repreendidas. E eu acredito que você já deve ter lidado com situações assim, pessoas que não aceitam mais de maneira nenhuma o evangelho. E esse é o tempo que Paulo disse que chegaria. E nós já estamos vivendo isso. Agora, se você que está assistindo esse vídeo está passando por essa situação, tome cuidado. Se você está ouvindo a pregação do evangelho e você não aceita mais essa verdade na sua vida, é um perigo. Esse é um sinal da apostasia. Das pessoas que nos últimos dias elas não aceitariam, elas não dariam mais ouvido, não se inclinariam mais a essa verdade. Então, primeiro ponto, elas não sofreriam essa doutrina. Primeiro, não haveria mudança na vida dessas pessoas, o evangelho já não mais mudaria elas. E segundo, elas não aceitariam, elas rejeitariam a verdade. Elas não iriam mais aceitar o evangelho de Jesus na vida delas, elas não iriam mais aceitar o ensino, a palavra, elas rejeitariam deliberadamente a mensagem do evangelho. Não haveria mais mudança. Terceiro, ele vai dizer, nesse mesmo texto, porque não sofrerão a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que essas pessoas, nesses últimos tempos, que começariam a se desviar do evangelho, elas iriam atrás de pessoas, que ensinassem aquilo que elas quisessem ouvir. Ele vai dizer que amontoariam para si doutores. Essas pessoas elas passariam a ser seletivas
com aquilo que elas fossem ouvir a respeito do evangelho. Elas não abandonariam a igreja, né? Elas não sairiam, ainda se identificariam como pessoas cristãs, mas elas já não mais aceitariam qualquer tipo de pregação. Elas seriam seletivas, né? Se o cara prega sobre pecado, eu não quero ouvir ele, vou ouvir o outro que fale aquilo que eu quero ouvir. Então essas pessoas seriam seletivas. Então uma das características, um dos sinais da pessoa que está na apostasia é que ela começa a ser seletiva quanto às mensagens que ela quer ouvir. Ela não quer ouvir todo mundo. Se o cara prega contra o pecado dela, ela vai deixar de ouvir ele. Se o cara prega contra a mentira que ela está fazendo, ela vai deixar de ouvir ele. Se o cara prega contra o adultério, contra a fornicação, contra o homossexualismo, que é pecado, o cara não vai ouvir. Ele vai ser seletivo quanto a essas verdades. Isso é um sinal da pessoa que ela está na apostasia. Quarto ponto, o apóstolo Paulo diz que essas pessoas, quando ela começasse a amontoar doutores para si, essas pessoas que elas iriam atrás, que elas iriam buscar, que elas seriam seletivas, elas buscariam pessoas que falassem ou que viessem a falar conforme as suas próprias concupiscências. Seriam pregadores ou pessoas que falassem aquilo que agradasse o coração delas, né? Que falassem conforme as suas necessidades, né? Que não pregassem contra o pecado. E eu digo para você, pode olhar aí, pesquisa na internet, tu vai ver pregador que não prega contra pecado. Não prega de jeito nenhum contra pecado, só fala que Deus vai te abençoar, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo, Deus é na tua vida, Jesus te ama, Jesus vai fazer isso, Jesus vai fazer aquilo. Tá errado o que eles estão pregando? Em tese não, porque isso faz parte do evangelho. Só que tu tem que pregar tudo, tu não tem que pregar só amor, só a misericórdia, pregue a justiça, pregue o juízo, pregue o temor do Senhor. É isso que é o problema. E essas pessoas... E é um dos sinais das pessoas que estão na apostasia, é que elas vão buscar pessoas que falem a favor do seu pecado. Ela não vai querer aquele cara que condene, né, o homossexualismo. A pessoa ela não vai querer o pregador que pregue contra a fornicação, contra a imoralidade, contra a inveja, contra a cobiça, contra a lascívia, contra a sensualidade, né? Nesses últimos dias, como sinal da apostasia, essas pessoas buscariam esse tipo de gente. Por isso que tem muito pastor, né, que se diz pastor, que prega mensagens leves e brandas e você vê que ele tem milhares de seguidores. Porque ele prega não confrontando o pecado dessas pessoas, mas passando a mão. Não, Jesus te entende, Jesus te ama, não importa o que tu está passando, mas não confronta o pecado, não confronta o erro, né? Não vai de frente, bate contra o pecado daquela pessoa para que ela se arrependa. Você está entendendo? Jesus, quando ele começa a pregar, em Mateus capítulo 4, versículo 17, a Bíblia vai dizer que Jesus começa a pregar assim, ó, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus começa pregando pelo arrependimento, para que as pessoas se arrependessem, abandonassem os seus pecados e mudassem de vida. Só que no tempo que a gente vive, o cara prega o contrário. Jesus te ama, não importa o jeito que tu tá, vem pra cá. Só que ele não instiga essa pessoa a mudar de vida. A pessoa permanece do mesmo jeito. Então, quarto ponto, as pessoas elas começariam a buscar doutores ou pregadores que pregassem conforme as suas concupiscências. Essa palavra concupiscência é desejo, é inclinação para o pecado. Se você for pegar a primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 15, ele vai dizer o seguinte, que existem 3 tipos de concupiscência. A concupiscência da carne, que tem a ver com a imoralidade, os prazeres, né? Adultério, fornicação, pornografia. Concupiscência segundo a carne, concupiscência segundo os olhos, ou seja, a cobiça, o desejo por obter posses, riquezas, e soberba da vida, ou seja, orgulhoso, uma pessoa que é orgulhosa, que não se deixa repreender, que não se deixa ademoestar. Então as pessoas começariam a buscar pessoas que pregassem dessa maneira, né, conforme os seus desejos. Essa é uma marca, é a quarta marca da apostasia. E quinto, o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 4, vou até deixar anotado aqui, diz que essas pessoas elas desviariam seu ouvido da verdade e se voltariam a fábulas, né? E hoje em dia você pode ver, tem pessoas que não pregam mais Bíblia, não pregam mais o Evangelho, não pregam mais a mensagem do Evangelho, só conta história. Você pode ver aí até polêmica que aconteceu uns dias atrás, na internet, de pregadores que não pregam mais o Evangelho, só pregam história. É a fábula que Paulo está falando. Está acontecendo. Paulo diz que nos últimos dias, essas pessoas buscariam pessoas que falassem fábulas, histórias, contassem historinha, né? E você vê, eu não quero citar nomes aqui, mas tem pessoas que pregam assim. Só pregam contando história. Ah, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo, porque tu é vencedor, porque aquilo outro, porque para vir isso tem que vir aquilo. Acho que você está entendendo aquilo que eu estou querendo dizer. Ou seja, as pessoas se voltariam a isso. E você pode ver que milhares de pessoas seguem gente que prega desse jeito. Por quê? Porque não confronta pecado, não bate contra o erro da pessoa, só fala aquilo que ela quer ouvir. E esse é o quinto ponto. As pessoas se voltariam a fábulas, a histórias, coisas que não confrontassem o seu pecado, mas que aceitassem o pecado delas. Esses são 5 pontos, né, que você pode identificar, você que está me ouvindo, a respeito da apostasia. Se você estiver nesse estado, corre para o arrependimento.
se arrependa, porque isso te levará a um caminho muito ruim. Esse foi o vídeo de hoje. Peço que você se inscreva nesse canal, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com alguém se você gostou dessa palavra, e que Deus te abençoe, né, nesse dia, em nome de Jesus.